Olá, bom dia! Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Que você tenha um dia muito abençoado de Deus, muitas respostas de Deus para a sua vida. E hoje eu queria compartilhar uma palavra de Deus, está em Efésios capítulo 2, o versículo 8 e o versículo 9, diz assim, ó. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. É interessante que talvez a gente nunca venha compreender a graça de Deus na nossa vida, da maneira com que Deus derramou ela. Mas existem pessoas que só sabem que sentem falta quando perderam. A graça é um instrumento de Deus para reconciliar a gente com Deus. Não é religião, não é obra humana, não é esforço humano. Ninguém pode ser salvo. Por quê? Porque o pecado ele precisaria de um sacrifício perfeito. E o único perfeito nesse mundo é Jesus Cristo. Então só Ele que pôde pagar os nossos pecados. Agora, você imagina uma pessoa que teve diante dele a possibilidade de entender a salvação, receber a salvação e rejeitou a salvação. E na eternidade, a coisa mais horrorosa que existe não é um inferno, é uma vida separada do Criador. Saber que nunca mais voltaria lá. A gente normalmente dá valor muito àquilo que já perdeu. Você dá valor num dinheiro quando você não tem ele. E aí aquele pouquinho, às vezes, você dá um valor. Puxa, se eu tivesse, com uma fome terrível, tivesse 10 reais, eu poderia fazer uma refeição, comprar alguns pães e comer. Você só dá valor numa saúde quando você não tem mais ela. O verdadeiro valor você só dá quando não tem mais ela. E a graça de Deus não é diferente. Muitas pessoas às vezes não valorizam essa graça maravilhosa. Por isso que a Bíblia está dizendo assim que nós fomos salvos por essa graça. E precisamos valorizar essa graça de Deus sobre as nossas vidas. Entender todo dia com alegria de que Deus nos reconciliou. Deus nos reconciliou a nossa vida com Cristo Jesus. Agora nós temos acesso a Deus. Por isso podemos orar, podemos começar o dia orando, como fizemos todos os dias aqui. Essa é uma graça de Deus, é uma permissão pela graça de a gente poder se colocar diante de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. A fé é algo que Deus te dá. Deus é que nos dá a fé. A fé é para você crer coisas que você não vê, Fé é para você crer em coisas que você não vê. Esses dias eu vi um videozinho de uma mulher. Eu nunca vi uma expressão tão triste na minha vida. Já era uma senhora, bastante idade. E ela estava falando sobre fé. Ela falou assim, eu não tenho fé nenhuma. E ela falou, não tem coisa mais triste, a minha vida é muito triste porque eu não tenho fé. E ela falou, não tem coisa mais triste no mundo quando uma pessoa não tem fé. E aí ela disse assim, se você tem uma fé, nem que for uma fé bem pequenininha, cuida dela. Eu achei tão interessante aquela ministração e aquela mulher dizendo que não tinha nem um pouquinho de fé e que a sua vida era mais triste possível. Por isso que é importante a gente entender que a fé faz com que a gente creia naquilo que não estamos vendo, porque ela é um dom de Deus. E ela vem em nossa vida por ouvirmos a palavra de Deus, por ouvirmos a pregação de Deus. Ela vai gerar uma fé. Por isso que um cristão tem que ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, ouvir pregações da palavra de Deus, porque é nessa hora que vem a fé. Que Deus trabalha para que você possa crer em Deus te levantar da sua necessidade, do milagre que você precisa,
né? Então, versículo 9 diz assim, ó, não é por obras, não é porque a gente faz alguma coisa, para que ninguém se glorie, porque todos estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram. Então não é por nossas obras. Agora, uma pessoa salva, ela faz obras, porque ela conheceu a salvação de Deus. E essa salvação que opera faz as obras, né? Então, é muito importante você entender isso e valorizar. E eu queria hoje fazer uma declaração no seu coração. Valorize as coisas pequenas que Deus te deu, pela graça. Valorize a salvação que está sobre a sua vida, valorize o seu casamento, valorize o pão que Deus te dá. Tudo está embutido dentro da graça de Deus. Valorize a saúde moral, emocional, física, espiritual que Deus te dá. Valorize pequenas coisas que estão embutidas dentro da graça de Deus. Valorize o pão que você vai comer agora de manhã, valorize o almoço a refeição que você vai fazer. Tudo isso está santificado dentro da graça de Deus. Então, guarde essa palavra no seu coração, tá bom? E que você tenha um dia muito, muito abençoado. Nós já vamos orar aqui a oração do Pai Nosso, né? Já vamos orar a oração do Pai Nosso. Compartilhe essa palavra, ao menos com 5 pessoas, tá? Abençoe a vida de ao menos 5 pessoas. Não esqueça também de curtir essa live, curte ela, é importante você curtir. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, tá? Inscreva-se aí no nosso canal para que você possa ser abençoado por Deus, tá bom? Então ajunte o seu coração comigo, coloque o seu pedido de oração aí nos comentários, coloque aí, né, qual a sua necessidade hoje, né? Ou faça uma declaração diante de Deus. E nós vamos orar daqui, agora junto à oração do Pai Nosso. Então eu queria que você colocasse o seu coração junto comigo e você fizesse essa oração. E diga assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, e perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que Deus abençoe o seu dia hoje. Que hoje seja um dia de livramentos de Deus na sua vida. Que hoje seja um dia de prosperidade de Deus na sua vida, que hoje seja um dia de cura do Senhor na sua vida. E que Deus te dê toda a força que você necessita para caminhar no dia de hoje, para você vencer no dia de hoje. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua casa. Um bom dia.